Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esta preleção, para quem estiver nos acompanhando nas mídias, no YouTube, pelo WhatsApp, da forma que chegar até vocês, não importa. O importante é o que nós viermos trazer para vocês. Como estava aqui, deixa eu voltar aqui. Nós vamos falar hoje, né? Deixa eu voltar, Moral Estranha, capítulo 23. Capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Bom, eu sou a Márcia Koch, para quem não me conhece, e também sou trabalhadora da Casa Espírita, do Centro Espírita Mansão da Esperança, e o importante é que hoje não sou eu, e sim o que nós viemos trazer nesses minutinhos aqui. Só que antes de mais nada, antes de a gente iniciar, vamos fazer uma conexão com o mais alto? Vamos nos tranquilizando e eu vou convidar a todos aqueles que se sentirem confortáveis a fecharem seus olhos, aqueles que não podem ficar de olhos abertos, para que possamos fazer essa elevação até o mais alto. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos colocando confortavelmente nos nossos locais, onde estamos sentados, deitados, de forma confortável, onde podemos, neste momento, respirar mais profundamente, fazer essa conexão consigo mesmo, através dessa respiração, acalmar mente, coração, focando neste momento, para refletir sobre uma mensagem trazida no dia de hoje. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, mentores dos nossos lares, mentores da Casa Espírita Mansão da Esperança, eu sei, nos ligando à nossa Mãe Maria, que nos acolhe, nos aguarda e nos protege, nos lembra que tudo passa no tempo de Deus. Nos liguemos também ao nosso Mestre Jesus, que sempre está à nossa frente, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, elevando os nossos pensamentos, nos mostrando o caminho a seguir. E por ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus nos conduz ao nosso Pai Criador, onde de joelhos e em espírito vamos agradecendo ao Pai por tudo que temos, somos e um dia seremos. Por mais esta encarnação, que é a melhor de todas, pelo dom da vida, agradecemos ao Pai dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em teu nome, Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, vamos dando por iniciado a preleção da manhã de hoje, dando sempre graças a Deus. Que assim seja. Espero que todos estejam bem, espero que façam uma reflexão e hoje, obviamente, Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa base, o nosso guia, e a nossa informação de hoje está no capítulo, como eu disse, 23, Moral Estranha. Dentro desse capítulo tem quem não odeia seu pai e sua mãe. Vamos lembrar que as traduções do hebraico para a nossa língua atual, seja ela qual for, né, mas na atualidade, a palavra odiar, ela se passa uma coisa um pouquinho mais pesada. E talvez a tradução não tenha sido muito bem essa, né? Mas ele tem o item que eu falei agora. Depois tem abandonar pai e mãe, filhos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e não vim trazer a paz, nem mais a divisão. Tudo isso está dentro do capítulo 23. Eu convido depois vocês a lerem mais detalhadamente
este capítulo, mas de qualquer forma, qual que é o resumo que a gente traz dessas informações? Moral estranha, né? Quem acompanha todo o Evangelho de Jesus, a gente sabe da vida e tudo mais, quando a gente chega nesse capítulo e fala assim, nossa, Jesus meio que renegou a mãe aos demais, não é isso. Na verdade, o que, que ele veio trazer com relação a isso? Eu acho que antes da gente entender qualquer coisa, deixa eu trazer uma informaçãozinha para vocês aqui, ó. Significado de honrar. O que, que é honrar? A gente fala que é prestar honra, né? Está no dicionário, prestar honra e respeito, honrar os sábios, expressar glória e louvor, venerar, reverenciar, honrar pai e mãe. Quando a gente fala nesse sentido da honra do pai e da mãe, nós estamos também, às vezes, lembrando nessa situação, quando a gente louva a Deus, quando estamos louvando, quando estamos orando, nós estamos honrando essa figura que nós conhecemos como fonte criadora, como Deus, como nosso Pai, como disse Jesus. Ou seja, estamos honrando, reverenciando. A gente sabe que as encarnações são desenhadas para que possamos nos reajustar. E também sabemos que nem todo mundo tem uma relação amorosa com pais, irmãos, filhos. A gente sabe que são situações um tanto quanto diversas e que nem sempre a gente pode fazer isso, né? Muitas das vezes a gente às vezes fala assim, tá, respeitar os pais, isso é uma obrigação filial realmente, respeitá-los. Aí alguns falam assim, ah, mas honrar de que forma? A pessoa também não me respeita. A gente sabe que tem muitas situações e nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que, que nós vamos trazer é o quê? Quando a gente fala no Evangelho que ele fala aquele que não deixar, né? Ele usa a palavra odiar, mas não é o odiar, é o se desvencilhar, né? É o desapegar. A tradução não foi muito feliz nesse sentido. Desapegar no sentido de reverenciar a Deus, de honrar a Deus, não estaria digno de entrar no reino dos céus, ali como ele fala no capítulo. E, na verdade, tem um pouquinho de diferença nisso. Porque, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como disse Jesus. Só que quando a gente traz para a materialidade, a gente precisa lembrar que se não existisse os nossos pais, e os pais deles, e os pais antes deles, todos os nossos antepassados, que devemos honrá-los, que devemos agradecer, nós não estaríamos aqui. Já pararam para pensar nisso? Se os nossos pais, de alguma forma, seja por compromisso assumido na espiritualidade, seja, normalmente é por isso, né? Mas seja pelo tal do acaso, como as pessoas dizem, ou por sabe-se lá de que forma. Tem pessoas que às vezes vêm ao mundo e falam assim: puxa, não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, porque foi um relacionamento muito rápido, muito curto, e não faz ideia de quem seja. Não tem problema. O importante é que, de alguma maneira, a vida dê um jeito de trazer você até esta encarnação. Olha que bênção. Ah, minha vida não foi das melhores, dificuldades, mas a mãe foi guerreira. A mãe assumiu o papel de pai e de mãe. Foi aquela mãe solo, foi aquilo que fez ali, guerreou, cuidou da prole, te deu o melhor que podia ser dado. Então, sim, merece a nossa honra. Ah, mas Márcia, eu não sou aquela pessoa, tem conflitos familiares, etc e tal. Ok, a gente sabe disso e que no momento certo, que momento é esse? Sabe-se lá qual, existe uma encarnação atrás da outra, existe a eternidade, como nós falamos, né? Afinal de contas, o que, que é esse período pequeno da encarnação perante toda a eternidade? Nada.
E também o que significa essa reverência, né? Não é significa que você vai lá todo dia, abaixa a cabeça, honra, se reverencia, fica, ó, meu pai, minha mãe. Não é isso. Apesar que a gente vai falar também de algumas outras culturas que têm uma forma diferente de lidar. É ajudar, prestar assistência, não é viver a vida do outro, não é viver a vida dos pais até eles fecharem os olhos e aí fala assim, ah, agora com 80 anos de idade, né, eu vou viver minha vida. Não, é vivenciar a sua vida, fazer saber que eles estão lá, saber que em algum momento talvez eles precisem de mais auxílio ou menos, tudo vai depender de como que é a família de cada um, mas saber que existem estas pessoas que tiveram a coragem de fazer algumas coisas em determinado momento para que nós viéssemos a reencarnar. Olha o processo todo, como funciona esse processo de você ter essa oportunidade. Existem conversas, reuniões entre a família, entre um reencarnante. Então, é um processo muito, muito, muito organizado. É óbvio que, às vezes, quem está recebendo aquele espírito, que às vezes nem sempre aquele que está vindo é um afeto, e às vezes pode ser sim uma desavença, aí tem aquele choque energético, onde nós ficamos um pouco receosos. E às vezes algumas pessoas acabam tomando atitudes não muito boas e gerando problemas maiores. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto é exatamente esse, as oportunidades, né? E quando fala dos filhos também, ele tem muitas informações aqui. Deixar pai e mãe e os filhos, né? Ele fala, todo aquele que tiver deixado por meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o pai, a mãe, a mulher, todo mundo estará me honrando, né? Está em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. E então aqui também ele está dizendo dessa honra a Deus, a honra a Jesus, de segui-lo. Então, são duas formas, né, o caminho, tanto espiritual como material, que nós temos a obrigação, sim, de prestar essa honra, né? Como ele fala aqui, de prestar homenagens, glorificar, ter esse louvor. Então, sim, quando Jesus fez o convite a Mateus, segue-me, é exatamente isso. Nós viemos para cá para executar algo. Ah, Márcia, mas eu não me lembro o que eu tive que fazer. Quando eu fui reencarnar, eu devo ter combinado alguma coisa, mas hoje eu não sei qual a minha tarefa, qual a minha missão aqui no planeta. Não tem problema. A gente não está aqui para fazer grandes realizações, com salvas exceções daqueles que vêm com isso. Nós temos que fazer as pequeninas tarefas. Dentro dessas pequeninas tarefas, se a gente conseguir fazer o melhor nosso dentro da nossa própria casa, que é onde está o nosso maior desafio, com os familiares, agregados e tudo mais, já é um caminho, já é um passo. Fazer isso com aquele que não nos conhecemos, que são pessoas de, sei lá, associações, pessoas necessitadas, moradores de rua, não importa quem, mas você também está se doando do próximo, você está seguindo o caminho de Jesus. Você está fazendo aquilo que ele pregou. E aí ele comenta também aqui nessa parte ainda do Evangelho, tem mais um item, quando ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Nossa, é um capítulo da moral estranha, realmente. Como assim? Jesus veio trazer a espada, né? Não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão? Não, na verdade, ele veio trazer as escolhas. Ele chegou há mais de 2000 anos atrás, trouxe o recado, exemplificou, falou: oh, o caminho é esse, é por aqui que vocês vão. Você pode escolher esse ou você pode escolher aquele, mas o caminho certo é este aqui. Obviamente que para se manter neste caminho, você vai precisar escolher o caminho da luz e se equilibrar. Você não vai renegar a sombra que existe dentro de todos nós, mas nós vamos, com o passar do tempo, aprender a administrar
a saber que aquilo faz parte da gente, mas não nos domina mais. E o que acontece dentro dessas escolhas? O que a gente vê hoje no dia a dia. Alguns achando que tem a verdade plena, tantas crenças, tantas filosofias, tantas religiões, guerras santas, estamos vendo isso na atualidade. Alguns foram lá e falaram assim, mas como que você tem direito àquela terra? Ah, mas está lá na escritura sagrada. Então, através de uma escritura sagrada, que alguém, sabe-se lá, 5, 10 mil anos atrás, sabe-se lá quanto tempo falou que era naquela região. Mas, escuta, mediu o tamanho certo, mediu a latitude, a longitude, disse que era ali, disse que era mais ou menos numa determinada região. Só que as pessoas esquecem de uma coisa que é o máximo de tudo. Nada é nosso, tudo é do Pai. Então, para que brigar por um pedaço de terra? Para que brigar por uma religião? Sim, devemos ter religião para nos religarmos a Deus, mas onde está a verdade? Conhece a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade do Cristo. É aquela que faz sentido no nosso coração, não é só aquela racional, mas é aquela que nos traz o entendimento. Então, quando ele fala que ele veio não para trazer a paz, mas a divisão, é exatamente por isso. Não é o Cristo que iria trazer esse momento onde você escolhe a direita, a esquerda, em cima, embaixo. Não é isso. É através do ser humano, através de nós que venha esse escândalo também, como é citado no Evangelho, vem essa desordem, venha toda essa bagunça, para que nós possamos visualizar que é o que está acontecendo, né? E poder entender que para ter paz, às vezes é preciso ter o conflito. Para conhecer o amor, às vezes a gente precisa conhecer o anti-amor. Para fazer sábias escolhas, precisamos entender de que forma eu vou conduzir a vida. E o principal, sempre olhar para trás e honrar todos aqueles antepassados. Hoje, por exemplo, eu estou gravando essa preleção para vocês, mas hoje é dia de finados. E o que acontece no dia de finados? Todo mundo lembra que existe um parente que já está no plano espiritual. E aí, nós ocidentais, vamos dizer aqui nós no Brasil, o que nós fazemos? Vamos lá até uma vez no ano, ao local onde a pessoa está ali sepultada, ou aqueles que teve as cinzas atirada, colocada em algum lugar, vai lá, faz algum tipo de homenagem, né? Ok. Só que, às vezes, é o que eu falo, né? Não é só um dia no ano. São todos os dias que nós podemos reverenciar, uma vez ao mês, um determinado momento, lembrar com carinho daqueles que já se foram. Os orientais, eles têm, pela cultura deles, fazer o quê? As oferendas, porque eles imaginam também que às vezes necessitam de incenso, de comida, de bebida. Então eles montam um altarzinho, às vezes dentro das suas próprias casas, né? Isso era muito antigo, acho que hoje ainda continua dentro das suas próprias casas e faz ali como se fosse ainda um velório, um sepultamento, alguma coisa onde relembra tudo aquilo. Depois eles dão o devido fim, vamos dizer, em tudo aquilo que foi colocado ali para homenagear. Iluminações, né, velas para acender o caminho. Às vezes a gente vê isso também até nos cemitérios, onde tem famílias de orientais sepultadas ali. Você vê que existem oferendas e existem coisas a serem dadas. É uma forma de reverenciar, mesmo aqueles que já partiram. Então, pessoal, para finalizar, porque nosso tempo não é longo, teria muito mais coisas para dizer, qual que é o sentido de hoje? É lembrar que, se nós estamos aqui, nós temos uma tarefa a realizar. Se nós estamos aqui, é porque alguém nos deu a oportunidade de estarmos. Se nós estamos aqui, alguém, em algum momento da existência, resolveu seguir um caminho
para dar a oportunidade aos demais chegarem. O que nós fazemos da nossa vida é livre-arbítrio. Se nós vamos auxiliar esses familiares na sua longevidade ou não, é problema de cada um, e aí está lá no caderninho das nossas anotações divinas. Mas não adianta nada eu estender a mão para um estranho e às vezes deixar de estender a mão para um familiar. Porém, novamente, não é para viver a vida do outro, mas sim para ajudar, para que, se nos momentos que nós éramos crianças, nós tivemos apoio para andar, para aprender a comer, para aprender a falar, para fazer a nossa higiene, se tivemos pessoas que fizeram isso, que não tiveram noites de sono, né? Isso que é o importante, né? Deixar às vezes de dormir para velar o nosso sono, bem ou mal chega nesse momento que os papéis se invertem. Chega um momento que a gente precisa também fazer. E temos que lembrar, se o filho é único, ele tem que resolver essa atividade sozinho. Mas se existem mais irmãos, todos devem fazer o melhor, porque afinal de contas, aquele que fizer ao menor dos menores, como disse Jesus, estará fazendo a mim mesmo. Vamos refletir sobre isso. E assim, pessoal, eu vou convidar todos vocês para que o que foi dito aqui, o que fizer sentido, leve adiante e coloque em prática. O que não fizer, deixa na prateleira, porque um dia fará o sentido. E convido a todos que se sentirem confortáveis a fecharem seus olhos mais uma vez, para que possamos nos tranquilizar e fazer as nossas vibrações finais, sempre em nome de Jesus. E assim, agradecidos que somos, por mais essa oportunidade que tivemos na manhã de hoje, vamos elevando nossa mente, coração, vamos agradecendo pelo dom da vida, pelo lar que nos abriga, agradecer por este maravilhoso planeta azul que nos acolhe como morada. Por isso vibramos paz, esperança, harmonia, a cantos e recantos. Vibramos saúde plena a todos os doentes do corpo e da alma. Vibramos consciência a todos aqueles que ainda se encontram nas violências, nos equívocos da vida. Vibremos para os nossos lares, para os nossos parentes, amigos, vizinhos. Pai de infinita misericórdia, agradecemos por fazer parte da tua divindade, Senhor. Agradecemos por estar aqui neste momento, neste dia, espalhando luz, paz, esperança. Fazei de nós instrumento de tua paz. Fazei de nós instrumento daqueles que levam amor, compaixão. Que possamos honrar os nossos familiares, que possamos honrar todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que possamos ser fontes de luz, que possamos auxiliar e ser auxiliados. Gratidão ao Pai Criador, gratidão ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que continuemos espalhando paz, esperança e fé nessas vibrações de amor e de luz e que elas possam ser levadas a cantos e recantos. E assim, vamos dando por encerrada a preleção da manhã de hoje, dando sempre graças a Deus. Que assim seja. Gratidão a todos, pessoal. Que Jesus abençoe e esperamos nos ver numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Beijos no coração. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.